público, nós tivemos aquela discussão na ação direta de inconstitucionalidade 6.421, né? Também teve a 6.422, 6.424, 6.425, deixa eu ver se eu lembro mais uma, 6.427, 6.428 e 6.431, né? Que a responsabilidade do servidor público, do agente público, é só em casos de erro muito grosseiros, né? Como está previsto lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a questão da responsabilidade objetiva, né? Responsabilidade objetiva, que também está previsto no artigo 43 da Lei 10.406 de 2002. Então, só se for um erro muito grande mesmo, uma coisa muito idiota, né, digamos assim, resumidamente, é que haverá a responsabilização do Estado em relação ao administrado. Né? Isso é uma barbaridade. Mas está lá, não é o que diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, mas é o que prevê, né? O artigo 37, aliás, 27, parágrafo 4º da Constituição Estadual, etc. Diz tudo isso, que a responsabilidade será objetiva, porém o STF entendeu nessa DIN, se alguém tiver interesse de dar uma pesquisada, né? Número 6.421, a primeira delas, que são várias, né? Que traz essa questão aí da responsabilidade somente em casos extremamente grosseiros, né? Olha que confusão que geram, né? Agora saiu essa lei também aí que facilita a vida dos empresários, não sei aonde, que eu não consegui enxergar, inclusive uma lei infraconstitucional, né? A lei 14.195 de 2021, lei 14.195 de 2021, é uma lei que traz, por exemplo, lá no artigo 44, uma tremenda de uma inconstitucionalidade inexplicável, né? Uma vez que o próprio artigo 62, parágrafo 1º, não sei se os senhores já estudaram lá em Direito Constitucional, né? O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, diz que não pode ser matéria de emenda de medida provisória, mesmo que com relevância e urgência, processo penal, processo civil, direito penal, não pode ser, né? Mesmo que seja uma competência da União, como prevê, aliás, competência privativa da União, como prevê o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, a competência privativa da União, para falar sobre direito penal, sobre direito processual penal, sobre direito processual civil, uma vez que estados e municípios não podem criar lei lá, criando crimes, etc. Isso não existe, né? Então, está lá na própria Constituição Federal. E a medida provisória diz que não pode. E aí vem essa lei 14.195, que traz uma série de matérias processuais, né? Dê uma olhada lá no artigo 44 dessa lei 14.195 de 2021 e vejam lá que alterou, acho que uns 10 artigos da lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Isso é uma barbaridade, né, velho? Isso é um negócio que não dá para entender, né? Uma antinomia, né? Antinomia é o conflito de leis com a Constituição Federal. Então, não há como entender isso, não se vê qual é o objetivo disso, né? Assim como a própria lei também é totalmente fora de esquadro, né? Contraria totalmente o que prevê o artigo 7º, né? O artigo 7º da lei complementar número 95 de 98, a lei complementar número 95 de 98, ela prevê que lei, né? Lei tem que ser um assunto só. Código, sim, código pode ter várias leis. Então, o CPC, o CDC, o código CPP, Código Penal, Código Civil, aí sim pode ter vários assuntos, né? São normas gerais. Agora, uma lei não, lei ela tem que ter um assunto só, né? Então, essa lei tem assunto de tudo, até sobre eletricidade, né? E principalmente esse artigo 44, que é realmente um assunto que não poderia jamais estar numa medida provisória 1040, né? 1040 de 2020, que foi transformada aí, ou convalidada pelo Poder Legislativo, na Lei 14.195 de 2021. Então, são dois aspectos, tem vários, mas esses dois aí são terríveis, né? Primeiro, que não está dentro do que manda, como se deve fazer uma lei, né? Porque a Lei Complementar 95 de 98, ela diz como se deve fazer uma lei. Então, o artigo 1º tem um objetivo, o artigo 2º tem outro objetivo, e assim vai até o fim.
como está lá no artigo 7º desta Lei Complementar 95 de 98. E essa lei realmente ela não é uma lei muito mal feita, não é verdade? É uma lei que realmente não trouxe aí a melhor das redações, como prevê, por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também, que é o Decreto-Lei 4657 de 41, também tem uma série de falhas lá, observando esse decreto aí, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, nós temos aí várias decisões, né, que estão nesse sentido, não dizem nada com nada, né, e aí acaba ficando o povo nessa dúvida, nessa imensa dúvida, e os problemas vão crescendo, né, vão se aviltando, e aí vai ficando essa confusão aí legislativa que nós temos agora. Então, é realmente uma confusão. Mas eu peço, então, aos senhores que deem uma olhada aí nessa ADIM 6432 quanto à questão da Covid, né? A Covid também é um acidente de trabalho, agora está lá no artigo 18 da Lei 8.213 de 91, né? Claro que é contra o empregador, porque o empregador, pelo que prescreve o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, ele tem a obrigação de diminuir o risco do acidente de trabalho, senão ele tem que arcar com as consequências, né? Assim como também a outra ADIM, que é que eu falei agora já esqueci, 6421, né? 6421 ou 6422, etc., que tem aí a questão da responsabilidade do servidor, principalmente nessa área em que temos aí uma grande observação em respeito ao direito à saúde, né? Direito que está previsto lá no artigo 196 da Constituição Federal. E essa lei 14.195 de 2021 é uma lei que olhem lá e comparem, até por um lado é bom, né? Para aprender a ver o que não se deve fazer numa lei, né? Ver lá o que está nessa lei 14.195 de 2021, né? É uma lei que realmente trouxe alguns... outro dia saiu uma lei sobre o superendividamento, muito boa a lei, né? Está lá no artigo, ela modificou, na verdade, o artigo 104 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, trouxe aí formas de conciliação e tal, muito bom, uma ideia muito interessante, uma lei muito bem feita. A Lei 14.181, Lei 14.181 de 2021, é uma lei interessante aí para que faça uma comparação, porque a lei não pode ter mais do que um assunto, ela tem que ter um assunto só, né? Isso é o que está lá na Lei Complementar número 95 de 98. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo agora, a coisa está realmente confusa, né? Mas tem muita gente que ainda quer ser servidor público, quer ocupar cargo público, quer ocupar função pública, quer ocupar mandato público, né? O ano que vem nós vamos ter uma guerra aí quanto ao mandato público, né? Dentro daquele direito previsto lá no artigo 14 da Constituição Federal, que é regulado pela Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral. No ano que vem nós teremos as eleições aí, as eleições da Lei 9.504 de 97, e aí vai gerar aí uma série de guerras e confusões, né? Então temos várias decisões aí, temos o ADIM também, 6226, né? A ADIM que traz aí a questão da configuração do crime, né? O crime de como é que se inventa aí que a pessoa cometeu um crime quando não cometeu? Denunciação caluniosa, né? Está lá no artigo 339 do Código Penal e está no artigo 326A, da Lei 4.737 de 65, é o crime de denunciação caluniosa eleitoral. Olha a confusão que vai ser, né? Se eu acusar alguém, né, e não tiver provas, eu vou responder por denunciação caluniosa. Então, isso é normal, vai acontecer muito, com certeza, né? Então, nós temos aí, além das fake news, lá do inquérito 4.871 e também da DPF, né, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 572, a história das fake news, né? Ainda teremos esse crime aí agora da denunciação caluniosa eleitoral. Muito bem. Então, vejo que o nosso panorama hoje é esse, né? O panorama aí é realmente uma coisa que não dá para explicar, porque essa lei que eu falei anteriormente, a lei, isso é só para os senhores terem conhecimento aí, para quando ouvirem na televisão, né? Ouvirem no rádio, saberem o que está. Rádio não existe mais, né? Quem é que escuta rádio? Eu acho que ninguém mais escuta rádio, né?
a Lei 14.195,